Filipenses, capítulo de número 2, do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Está escrito assim na santa palavra do Senhor nosso Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós oramos em concordância com o que foi orado há pouco pelo nosso irmão Edgar. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha até nós. Pedimos que o Senhor me tome em tuas mãos e me use para a glória do seu nome. O Senhor sabe que não há homem com capacidade, dons e talentos suficientemente grandes para expor a sua palavra com fidelidade, se o Senhor não for antes com ele. Então lhe peço, Senhor, me use, me tome em tuas mãos, venha até a mim e faça com que eu seja instrumento da sua vontade, instrumento do teu evangelho, para que homens e mulheres reconheçam em vida que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora assim, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra muito ouvida, mas pouco explicada, no meio evangélico em específico, hoje em dia ela tem tomado conotações fora do meio evangélico, é a palavra cosmovisão. O que significa cosmovisão? Cosmovisão, de maneira bem simples e bem direta, são os óculos pelos quais eu e você enxergamos o mundo. O cristianismo exige de nós, os crentes, uma cosmovisão adequada, uma forma de ver o mundo condizente com a realidade do mundo. E qual seria essa maneira de ver o mundo? De maneira simplista, eu poderia dizer que a cosmovisão cristã é composta por 4 áreas: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou o mundo e assim que esse mundo foi criado, assim que os homens foram criados, assim que todas as coisas foram feitas, Deus percebeu que esse mundo era bom, belo e perfeito. No entanto, o pecado surge como um ente parasitário e o homem que foi feito para eterna adoração a Deus cai da presença do Senhor. Reprovado, se torna inimigo do Senhor e distanciado de Deus para sempre. Morto em todos os seus delitos e pecados. No entanto, esse Deus que é bom, esse Deus que é perfeito, esse Deus que é justo, envia o seu Filho em forma humana, a fim de que seu Filho cumprisse aquilo que os nossos primeiros pais não foram capazes de cumprir, e de forma obediente cumprisse o propósito redentor. Então é a maneira de ver o mundo por meio desses 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. A esses 4 atos podemos dar o nome de o Evangelho. O Evangelho é a ação de Deus em libertar o homem
por meio de Jesus Cristo, exigindo do homem uma resposta. O Evangelho é a história de Deus, da ruptura do homem com Deus, do envio de Cristo da parte de Deus em favor do homem, a fim de que o homem voltasse ao Senhor Deus. O tema da exposição desta noite tem tudo a ver com a cosmovisão, mas principalmente com o Evangelho. Eu lhe sugiro para a nossa meditação o seguinte tema: o grandioso Evangelho de Jesus Cristo. O grandioso Evangelho de Deus. No último sermão em que nós meditamos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nos fora dito que Paulo pedia a essa igreja, Paulo exortava essa igreja, que esta igreja completasse a sua alegria por meio de um tríplice feito, ou um feito com 3 partes. Isto é, que esta igreja vivesse em unidade, que esta igreja vivesse em humildade e que essa igreja fosse solidária, praticasse a solidariedade. Paulo disse que esta igreja experimentava a presença de Deus. Havia um contato com Emanuel, Deus conosco. O amor de Deus, a presença de Cristo, a comunhão do Espírito Santo era algo de fato entranhado nessa igreja, mas alguma coisa faltava, alguma coisa estava por fazer, alguma coisa estava por ser executada. A pergunta é: o que essa igreja deveria fazer para viver de modo digno do Evangelho, para viver cumprindo essa tríplice função, ou essa função tripartida, que era ser uma igreja una, que era para ser uma igreja humilde, em que cada irmão valorizaria o seu outro irmão acima de si próprio, e uma igreja solidária, onde ninguém consideraria seu as suas próprias coisas, mas entendendo que tudo que Deus havia lhe dado era para o serviço do reino de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. O que essa igreja deveria fazer? Paulo exortará essa igreja de forma mais direta. Versículo de número 5, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para que essa igreja vivesse de modo digno do Evangelho, para que essa igreja compreendesse que ela deveria ser una, que ela deveria ser humilde, que ela deveria ser solidária, era necessário um exemplo. E Paulo então a exorta como igreja, Paulo como pastor exorta a igreja para que essa igreja tivesse o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus. Note você que isto é uma ordem. Tenham em vocês, e não é uma ordem para a liderança, não é uma ordem para o conselho, não é uma ordem para os diáconos, não é uma ordem para aqueles que exercem algum tipo de ministério, é uma ordem coletiva para toda a igreja. Tenham todos vocês. Mas há um aspecto aqui na construção grega que nos fora omitido na tradução em português. Esse aspecto foi omitido, mas nós poderíamos sugerir a seguinte tradução: tende sempre em vocês. Não é um ter às vezes, é um ter contínuo. Tenham em todo tempo, em toda circunstância, em todo momento, em toda ocasião. Tenham no tempo e fora do tempo. Tenham de forma visível e de forma invisível. Tenham sempre no cotidiano, cotidianamente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas o que significa sentimento que houve também em Cristo Jesus?
Paulo está exortando para essa igreja, que essa igreja deveria viver do modo digno do Evangelho. Isso fora dito no versículo de número 27 do capítulo 1, e viver de modo digno do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo a ti mesmo é ser um com os irmãos, é ser mais humilde do que os irmãos, é ser solidário para com os irmãos, e o exemplo supremo é este que Jesus teve, este modo de sentir, esse modo de pensar, esse modo de desejar. Tenham em vocês, em todo o tempo, um sentir igual, um pensar igual, um desejar igual, uma atitude igualzinha à de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a norma cristã é eu e você sermos imitadores de Cristo, tendo um sentir igual ao sentir de Cristo, tendo um pensar igual ao pensar de Cristo, tenham um desejar igual ao desejar de Cristo, a fim de que as nossas atitudes sejam as mesmas atitudes que Jesus teve. A norma cristã é eu e você imitarmos a Cristo. Eu e você sermos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo nesse mundo. E aqui nós já temos que parar e pensar. Esta exortação é válida para as nossas vidas? Eu e você podemos dizer para as pessoas: sejam nossos imitadores, porque nós somos imitadores de Cristo. Essa possibilidade é uma possibilidade real na minha vida e na sua vida. Quando nossos vizinhos nos olham, eles veem em nós um sentir igual a Cristo, um pensar igual a Cristo, um desejar igual a Cristo, um agir igual a Cristo. Eles percebem em nós Jesus Cristo, o Senhor. Estamos eu e você vivendo de forma digna do Evangelho? Estamos eu e você amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, a ponto de sermos um com esses irmãos no mesmo sentimento, a ponto de valorizarmos as opiniões desses irmãos acima das nossas, a ponto de nos solidarizarmos com esse irmão, dando aquilo que é nosso em favor daquilo que ele precisa, entendendo que o nosso nunca foi nosso, não somos nada mais, nada menos do que meros mordomos. É possível enxergar no escondido do nosso ser, no recôndito de nossa alma, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Se sim, se é possível enxergar lá no fundinho, lá escondido, é possível enxergar isso na vida real, nos nossos relacionamentos ordinários, de patrão e empregado, empregado e patrão, de pai e mãe, ou de filho, irmão e irmã, de aluno, estudante, professor, enfim. É visível isso em nós? Na vida secular e na vida religiosa, se é que eu posso dividir a vida em dois. Aliás, a vida cristã é pautada pela cosmovisão cristã, que entende o mundo por meio desses 4 atos, e nenhum desses atos é circular, e nenhum desses atos é cristão. Todos esses atos são atos de Deus para que todas as pessoas vivam nele. Devemos refletir sobre isso. Se há de fato em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas qual é esse sentimento? Qual é esse sentir, pensar e desejar? Qual foi essa atitude de Cristo? O texto nos diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Note, irmão, que o que Paulo está dizendo aqui é uma declaração óbvia, nítida, gigantesca da divindade de Cristo. A pré-existência de Cristo é uma pré-existência eterna, em que Cristo, como Deus,
desfrutava de todos os atributos divinos como segunda pessoa da Trindade, e esse desfrutar era seu por direito. Essencialmente, Jesus era Deus. E esta subsistência divina existia de eternidade em eternidade. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todos os atributos da divindade, onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, bondade, justiça, glória, majestade, poderia enumerar os atributos de Deus, os comunicáveis e os não, com uma lista infindável. Mesmo tendo uma posição de destaque, o texto nos diz que Jesus julgou que utilizar essa posição de destaque, se agarrar a ela, detê-la e fazer dela o seu bel proveito, não era o mais importante. Tende em vós o sentir igual, tende em vós sempre, tenhais em todo tempo o mesmo sentimento e as mesmas atitudes de Jesus, que mesmo tendo uma posição elevadíssima, diga-se de passagem, irmão, inatingível para mim e para você, mesmo tendo uma posição inimaginável, não julgou que ter essa posição ou se agarrar a esta, era algo que deveria nortear o seu pensar, o seu agir e o seu existir. Agora imagine eu e você. Uma das coisas mais estranhas ao Evangelho são pobres pescadores, pobres galileus, terem sido chamados pelo Senhor quando não tinham nome nem sobrenome, e depois de 3 anos caminhando com o Senhor, brigarem para saber qual deles teria uma posição de maior destaque. Não há nada mais contrário ao Evangelho do que a soberba, não há nada mais contrário ao Evangelho do que a altivez, não há nada mais contrário do Evangelho defender o próprio nome. Crentes devem ser destacados não pela exaltação do próprio ser, mas por abrir mão do próprio ser, porque de fato não passamos de pecadores salvos pela graça. Nossa condição, até que a redenção seja consumada, é de pecadores vivendo por graça ou que encontraram vida por graça. Quando o novo céu e nova terra forem feitos, forem entregues na volta do Senhor Jesus, nosso corpo será glorificado e então seremos homens e mulheres redimidos totalmente por graça. Nunca chegaremos numa posição que nos diferencie do outro ser humano que está ao nosso lado. No entanto, Jesus possuía uma posição acima dos anjos, acima dos homens, acima de todas as criaturas, e mesmo tendo o motivo para não abrir mão, a Bíblia nos diz que Jesus julgou que se agarrar a essa posição de excelência por si só, de plena divindade, não era algo que Jesus deveria se agarrar ou se apegar. Como então que pessoas como eu e você, pecadores salvos por graça, que não somos maiores do que nenhum outro ser humano, podemos viver numa vida altiva, numa vida de exaltação própria ou numa vida egocêntrica e egoísta?
É contrário à cosmovisão evangélica, é contrário ao Evangelho, é contrário à resposta que Deus nos dá. Deus diz que eu e você devemos viver a vida digna do Evangelho, e viver a vida digna do Evangelho é ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo se eu e você formos alguém, não devemos julgar que ser alguém é algo que nós nos devemos agarrar. O que nós devemos fazer, é executar, é cumprir ou imitar a mesma viagem insólita que Jesus Cristo fez. Essa viagem, esse movimento de descida do Senhor, começa com não julgar que ser igual a Deus é algo que Jesus deveria se apegar. Esse esvaziamento aumenta, amplifica. Versículo de número 7 nos diz que além de Jesus não ter julgado como usurpação ser igual a Deus, ele se esvazia. Isso significa que Jesus deixou de ser Deus? Claro que não. A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E essas naturezas são imutáveis, e essas naturezas, elas não se confundem, essas naturezas coexistem, e o texto diz que esse esvaziamento de Jesus não é um deixar de ser Deus, mas é um livre exercício da limitação da sua autoridade. Jesus, sendo eterno, quando ele se esvazia, ele se encarna no tempo e no espaço, é uma diminuição. Todas as riquezas que ele possuía no céu, toda a adoração dos anjos, toda a glória que ele detinha junto ao Pai, na oração de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, Jesus diz: glorifica com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus se esvazia dessa riqueza, e é tão belo isso, que Jesus pediu emprestado um ventre, pediu emprestado uma manjedoura, pediu emprestado um corpo de discípulos, pediu emprestado uma coroa, pediu emprestado uma sala para cear, pediu emprestado um animal para montar, pediu emprestado uma túnica para vestir, um cetro para dirigir, uma cruz para carregar, uma tumba para morrer. Nada disso ele possuía. De fato, ele se fez pobre. O abandono, o esvaziamento é um esvaziamento do livre exercício da sua autoridade e das riquezas e glórias celestiais. O primeiro movimento foi não se agarrar à sua posição excelente. O segundo movimento, há um esvaziamento voluntário do Senhor Jesus. E o terceiro movimento é assumir a forma de servo. Jesus não veio como encenando o serviço e a servidão. Jesus encarna existencialmente a posição serviçal. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo um local digno de honra, glória e majestade, Jesus abandona voluntariamente esse local, assumindo a forma de serviçal, e como servo se tornou o maior dentre todos os servos. Nenhum escravo foi ou fez nada semelhante ao servo sofredor Jesus Cristo. De forma real, vívida, relacional, encarnada, Jesus assume uma nova posição. E nessa posição de servo, Jesus, num quarto passo em direção ao esvaziamento, num quarto ato, torna-se em semelhança
de homens. Jesus não fingiu ser homem, mas ele se vestiu de forma integral de todos os aspectos da humanidade, a não ser o pecado. Jesus se torna um homem como qualquer outro homem, sujeito às intempéries do tempo, chuva, frio, sol e calor, sujeito às necessidades físicas, água, comida, dormida, sujeito às necessidades emocionais, amor, ira, compaixão, afetos. A humanidade de Jesus não era uma humanidade parcial, era uma humanidade total, real, e essa forma com que Jesus assume é a forma humana. A segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, poderoso de poderoso, luz de luz, essencialmente igual ao Pai e ao Espírito, também possui uma natureza essencialmente igual a minha e a sua, excetuando o pecado. E essa natureza não foi uma natureza ocultada. Jesus foi reconhecido nessa figura humana. Todos aqueles que conviveram com Jesus sabiam que Jesus era tão homem como qualquer homem. Quando Jesus dormia no barco, afligido pelo cansaço, tomado pela exaustão, a ponto de dormir com as águas molhando o seu travesseiro, encharcando o seu rosto, fazendo com que suas vestes estivessem totalmente banhadas pelas águas do mar da Galileia, Jesus visivelmente fora reconhecido como homem. O seu quinto ato de esvaziamento foi se revelar como o Filho do homem. Mas há um sexto ato de esvaziamento. A Bíblia diz que ele se humilhou. A humilhação de Jesus foi tamanha que, mesmo sendo Criador dos céus e da terra, Jesus se sujeitou aos céus e à terra. Mesmo sendo o Criador dos mares, Jesus se sujeitou à sede. Mesmo sendo o Criador do homem e do alimento, Jesus se sujeitou à fome e à lei dos homens. Ninguém se humilhou como Jesus se humilhou. Ninguém abandonou uma posição tão alta por outra tão baixa. Ninguém viajou essa viagem insólita em direção ao esvaziamento pleno como Jesus o fez. Poderia ter nascido num trono de ouro, poderia nascer no Império Romano, no trono de César, mas preferiu nascer num local distante do império, longe do trono, longe do palácio, numa hospedaria qualquer, junto aos animais. Se humilhou como de fato convinha. E essa humilhação o levou até a morte. Imagine você comigo, pense um pouco. O grande Deus, Criador da vida, sem o qual nada que existia veio a existir, o doador de todas as coisas, o planejador e sustentador de tudo e de todos, se submete à vida humana, se submete a uma vida humana como escravo,
se submete a uma vida humana como escravo que se humilha e que é humilhado. Se submete a experimentar o salário do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a consequência direta do pecado foi a morte. No dia em que deste fruto vier a comer, certamente morrerás, disse o Senhor. A morte é a consequência da desobediência. A Bíblia diz que Jesus não pecou, que ele não foi desobediente, que ele obedeceu, mas mesmo assim, o seu nível de humilhação foi tamanho que ele experimentou na sua totalidade, na realidade, o extinguir da própria vida. Como é que nós explicamos isso? Deus se esvaziando voluntariamente de alguns aspectos da divindade, não deixando de ser Deus, mas ao mesmo tempo tendo a divindade ocultada como um véu, tendo a divindade ocultada como fora revelada no Monte da Transfiguração, tendo a divindade de forma escondida, assumir a natureza humana, e assumindo a natureza humana, Deus morrendo naquela cruz, a natureza humana existente juntamente com a natureza divina, na segunda pessoa da Trindade, morre. Esse é um dos maiores mistérios da fé cristã. Mas a questão nossa aqui não é entendermos como isso se dá em todos os seus detalhes. Creio eu que nós não entenderemos isso nem quando enxergarmos as coisas de forma nítida. Hoje as vemos como espelho. O ponto que está sendo proposto por Paulo à igreja de Filipos e que automaticamente está sendo proposto a nós pelo Espírito Santo por meio da exposição é que eu e você devemos viver de forma digna do Evangelho, sendo uns com os outros, sendo humilde a ponto de nos esvaziarmos, nos solidarizando com aqueles que necessitam, vivendo de forma igual a Cristo Jesus, que mesmo tendo com que se apegar, não se apegou e começou um ato de esvaziamento profundo até o ponto de experimentar a morte que não lhe era devida e nem lhe era possível por ser Ele o autor da vida. Quando você entender, quando eu entender, quando nós entendermos que viver uma vida no Evangelho e evangélica é uma vida de humildade, e humildade que imita o Senhor Jesus, quando eu e você começarmos a praticar essa vida e chegarmos até os últimos estágios dela, talvez nesse momento, à beira da morte, eu e você poderemos dizer: eu não consigo. Mas até lá, não temos o direito de dizer que não conseguimos nos humilhar, pois a nossa humilhação requerida é muito menor do que a humilhação do Filho de Deus. Eu e você não estamos abandonando a nossa natureza humana e encarnando uma natureza inferior. Eu e você não estamos abandonando um trono de glória, graça, justiça e riquezas indizíveis para vivermos como peregrinos. Somos peregrinos. Nosso ato de humilhação requer mortificar a nossa carne e imitarmos a Jesus, mas nenhum de nós tem suportado até a morte. Jesus morreu, e o último estágio desse esvaziamento é morte de cruz. E eu lamento muito que a palavra cruz, ou que a imagem da cruz, tenha sofrido tantas deturpações, a ponto dela ser carregada no peito, dela ser estampada no prédio da igreja, dela ser exposta nas torres das catedrais, e não significar mais horror, e não significar mais terror, não significar mais pavor.
sem julgar o mérito de ser verdadeiro ou falso. Por esses dias, eu e você acabamos vendo valas e mais valas abertas, pessoas carregando caixões, e a realidade dessa morte indigna, pessoas, entes queridos, sendo enterrados como indigentes, nos causou horror. Talvez para dar um exemplo um pouco maior, um pouco mais dramático, lembremos aquelas valas comuns de Auschwitz, com centenas de milhares de judeus empilhados. A morte de Jesus, historicamente falando, a cruz, pode ser compreendida por meio de mortes tão horríveis, tão horrorosas, como estas que eu vos dei de exemplo. Jesus se esvazia até a morte e suporta a morte mais terrível que existia na sua época. Talvez a palavra crucificação fosse uma palavra proibida nos jantares das famílias de bem. Ninguém ousaria sugerir que outro alguém experimentasse uma morte tão atroz, tão vergonhosa e tão terrível. Jesus, ao experimentar a morte, ele experimenta todo o peso do castigo de Deus sobre o pecado e experimenta a maldição de Deus em si mesmo, pois maldito aquele que é dependurado no madeiro. Paulo percebe que essa igreja falta alguma coisa, falta um amor relacional, real, humilde, falta um amor verdadeiro. Então ele exorta essa igreja que deve viver de forma digna do Evangelho a ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus e viver, encarnar de forma real e verdadeira o esvaziamento que o Evangelho exige de todos nós. Eu e você somos exortados a nos esvaziarmos como Cristo Jesus se esvaziou. Então Paulo já nos ensinou o que fazer, tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Como fazer, e esse como fazer envolve esses 8 atos. Não julgou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, se esvaziou, assumir a forma de servo, assumir a forma de homem, se mostrar como homem, se humilhar, morrer e morrer de cruz. Agora a pergunta que nos é feita é: para o quê? Ou para qual motivo? Qual é o motivo de fazermos isso? E antes que você entenda que Jesus se esvaziou para receber a glória, isso seria ilógico, porque ele já tinha essa glória. Jesus se esvaziou para cumprir a sua missão de forma obediente, que era resgatar aquilo que havia se perdido. E esse resgate que Jesus faz para o Pai, esse ato obediente, voluntarioso, de cumprir a missão, de resgatar, de redimir, de livrar a criação, os eleitos, da morte certa e infernal que os aguardava, nesse ato, Jesus recebe os despojos da glória e tem o seu nome manifesto no mesmo patamar que o nome de Deus fora manifesto entre os homens. Jesus não fez tudo isso para ser exaltado numa posição, pois ele já a tinha.
Ele fez isso para glorificar a Deus, por meio da atitude voluntariosa de cumprir a missão de forma obediente, a fim de que Deus, e somente Deus, seja exaltado pelo Evangelho. Olha comigo o versículo 9. Pelo que, como consequência da morte redentiva, da morte substitutiva, da morte vicária do Senhor Jesus, que foi humilhado, que foi açoitado, que foi envergonhado, Deus o exalta sobremaneira. A fonte da exaltação de Jesus Cristo está na figura do próprio Deus, o Pai. Deus o exalta e lhe dá um nome que está acima de todo nome, fazendo com que o nome de Jesus tivesse proeminência, tivesse uma exaltação inimaginável. Eu vou dar um exemplo para que nós entendamos isso. O nome Alexandre, ou o nome Carlos, ou até mesmo o nome Daniel, que é o meu, são nomes comuns. Mas o meu nome recebeu exaltação na vida de Daniel, por aquilo que Daniel fez. Pensemos no Alexandre. Alexandre o Grande recebeu como adjetivo grande ao seu nome pelos seus feitos extraordinários. Pensemos em Carlos, o Magno, o magnífico maior, o grande imperador no século IX, que recuperou a Europa para o cristianismo. Ter um nome que é sobre todo nome, é um nome que alcançou proeminência. Esses exemplos que eu dei, o exemplo de Daniel, o exemplo de Carlos, o exemplo de Alexandre, são exemplos em que a cultura dos seus povos os dignificou. Sim, o exemplo de Daniel é um exemplo em que Deus o exaltou, sem dúvida alguma. Mas o que nós estamos vendo aqui é a exaltação do nome de Jesus pelo próprio Deus. Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, um nome que está acima de todos os outros nomes. O feito de Jesus é o maior feito de toda a história. O esvaziamento de Jesus foi tamanho, a missão de Jesus foi tamanha, a obediência de Jesus foi tamanha, que como recompensa, o nome de Jesus foi elevado no maior patamar da existência nesse mundo e do outro mundo. A Bíblia não está fazendo nada mais, nada menos do que se cumprindo, pois a palavra do Senhor nos diz que os humilhados serão exaltados. Jesus recebe essa exaltação, uma exaltação que fará com que todo o joelho, com que todos os indivíduos nos céus, na terra e debaixo da terra, com que toda a existência, seja esta existência ou convivência amistosa, ou existência em convivência inimiga, raivosa, distanciada pela desobediência. O nome de Jesus será adorado e reconhecido como tal por amigos e inimigos no dia da volta do Senhor Jesus ou no dia do estabelecimento do trono de Deus. Até aqueles que zombaram do Evangelho, até aqueles que tripudiaram do Evangelho, até mesmo o diabo, a antiga serpente, Satanás, terá que de forma pública
reconhecer que Jesus tem um nome sobre todo nome, que Jesus reina. O nome que Deus dá a Jesus está aqui no final do texto: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo governa, Jesus Cristo domina no céu, na terra e debaixo da terra, nos santos anjos, nos homens pecadores ou nos demônios infernais. Todos terão que reconhecer, de joelho dobrado, de línguas confessantes, que Jesus Cristo é o Senhor. Se você que está me ouvindo não é crente, se você que está me assistindo hoje não se rendeu voluntariamente ao Senhor Jesus e se dobrou à majestade do Senhor Jesus, saiba que no último dia, querendo ou não, seu joelho se dobrará diante dele e sua língua, de forma clara e evidente, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E qual é o objetivo final disso tudo? Por que Deus exalta Jesus, dá um nome a Jesus como o próprio nome de Deus? Um nome sobre todos, um nome que salvaria todos, um nome que faria com que todos se dobrassem. Por que Deus dá à segunda pessoa da Trindade uma eloquência tal? Para que por meio desta adoração, por meio desta rendição, por meio desse reinado, Deus, Pai, Filho e Espírito, recebessem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Versículo de número 11, termina dizendo que tudo isso servirá para a glória de Deus. O Pai exalta Cristo para que Cristo, no último momento, exalte ao Pai. E nesse ato de exaltação, Pai, Filho e Espírito recebam toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você, meu irmão, é chamado para viver de modo digno do Evangelho. E viver de modo digno do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, ter a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, desfrutar do convívio com Deus por meio das três pessoas da Trindade. Mas também, viver de modo digno do Evangelho é servir a igreja, ser um juntamente com o seu irmão, ser humilde e considerar o seu irmão mais importante do que você, ser um bom mordomo, a ponto de distribuir dons e talentos e bens para o seu irmão necessitado. O grande exemplo para que eu e você vivamos de forma digna do Evangelho está na figura de Jesus. Somos chamados a imitá-lo. Somos chamados a imitá-lo na sua humilhação. Somos chamados a imitá-lo para a sua exaltação. Mas acima de tudo, eu e você devemos nos humilhar. Eu e você devemos adorar a Deus, eu e você devemos confessar a Deus, eu e você devemos cultuar a Deus pela nossa vida, na nossa vida, para que Deus receba a honra, a glória e o louvor. Eu e você somos chamados a imitar a Cristo, para que Deus receba a glória, para que Deus receba a glória da transformação por meio do sacrifício vicário de Cristo, de pecadores condenados, reprovados, para adoradores, salvos, redimidos e aliançados. Jesus morreu para que eu e você fôssemos salvos.
e salvos, glorificarmos a Deus. Qual é o fim principal do homem? Diz nosso documento de fé. É adorar a Deus sobre todas as coisas. É glorificar a Deus sobre tudo e todos. É uma existência para a glória de Deus, vivendo de forma digna do Evangelho, imitando a Cristo. E isso tudo é a única coisa capaz de me trazer, de lhe trazer, de nos trazer a verdadeira alegria. Adorar em glorificação ao Pai, Filho e Espírito é a única coisa que pode nos trazer a verdadeira alegria. Vamos orar a Deus e depois cantar a Deus em adoração ao seu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo esvaziamento voluntário de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado pela humilhação de Cristo. Te louvamos por esse ato tão grande, tão significativo, que foi feito para cumprir a missão de Deus em obediência, que era de salvar e resgatar aquele que havia se perdido. Te adoramos por isso, mas te adoramos também pela exaltação de Cristo. Na sua encarnação se humilhou, na sua ressurreição for exaltado, e essa exaltação chegará no ápice ao dia da sua glorificação, na volta de Cristo, onde todo joelho se há de dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Obrigado pela humilhação e exaltação de Cristo Jesus. Obrigado por nos chamar para vivermos uma vida digna do Evangelho. Esse Evangelho glorioso, que nos é a história de Deus, do homem, de Cristo, que nos é a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Obrigado por nos fazer partícipes disso, e obrigado, Senhor, porque uma vida de imitação, uma vida digna, uma vida que considera a Deus tudo, que ama a Deus sobre tudo e todos, e que considera os irmãos tudo, e que ama os irmãos mais do que a nós mesmos. Uma vida que imita Cristo, uma vida do mesmo sentimento de Cristo. Obrigado porque isso verdadeiramente nos traz alegria. Nossa alegria está em ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus, sabendo que todo ato de humilhação reverberará na exaltação do último dia, e até lá Deus deverá receber honras, glórias e louvores nas nossas vidas. Sua igreja lhe adora em espírito e em verdade. E isso verdadeiramente nos traz alegria. Bendito tu és, Senhor. Bendito é a obra de Cristo. Bendita é a obra de Cristo. Bendita a exaltação de Cristo. Bendito o Evangelho grandioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.